Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com o fruto deste tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Todos nós lembramos aquelas experiências da escola em que nos mostravam como crescem as sementes. Punha-se um feijão num copo com algodão molhado ou num pequeno vaso com terra, num sítio com luz, mas sem apanhar sol direto. E depois era esperar. Todos os dias íamos lá ver, já cresceu? Já saiu alguma coisa? Primeiro aparecia uma raiz pequenina, branca, quase tímida. Só depois o caule começava a despontar, torto, como quem procura a luz. E era preciso cuidado. Regar, mas não demais. Dar luz, mas não pôr ao sol. Proteger, mas sem mexer demasiado. E, pouco a pouco, quase sem percebermos como, a planta crescia. Às vezes parecia que de um dia para o outro tinha dado um salto. É exatamente a esta experiência que tu, Jesus, nos remetes no Evangelho da missa de hoje. O reino de Deus é como o homem que lançou a semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce sem ele saber como. A terra produz por si primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo maduro na espiga. E, quando o trigo o permite, logo se mete a foice, porque já chegou o tempo da colheita. Jesus, estás a falar da força da semente, mas a semente é a tua palavra. Falas da força da tua palavra, da força da tua graça, da força da fé. É um dom, não depende de nós. O crescimento vem de ti. Mas atenção, isso não quer dizer que não haja nada a fazer, porque a semente tem força, sim, mas precisa de cuidado. Como dizes nesta parábola, é preciso levantar-se todos os dias, ver como vai crescendo a semente. É preciso olhar para ela todos os dias, proteger, regar, estar atento. E é assim com a fé. Na segunda parábola do Evangelho da missa de hoje, Jesus, falas do grão de mostarda, uma semente tão pequena, a menor de todas, mas que cresce tanto que as aves fazem ninho nos seus ramos. A fé que recebemos no batismo começou assim, pequenina, mas está chamada a crescer até envolver tudo na nossa vida. Os pensamentos, os sentimentos, as palavras, os gestos mais simples, as decisões, os sucessos e os fracassos, as alegrias e as dores, as amizades, os amores, os encontros e os desencontros, os acertos e os desacertos, o bem que posso fazer e até os pecados. Tudo pode ser tocado e transformado por esta amizade contigo, Jesus. Mas, e isto é decisivo, a fé não cresce sem o nosso empenho. Jesus, tu dás o crescimento, mas nós somos chamados a cuidar da semente. Se não cuidamos, ela pode mirrar, pode ficar estéril, pode até morrer. Há poucos dias ouvimos a parábola do semeador. A importância de preparar bem o terreno do nosso coração para acolher a semente, de não permitir que endureça, de tirar pedras, superficialidades, espinhos, apegos. Mas o Evangelho diz algo mais. Não basta acolher a semente. É preciso cuidar dela todos os dias. E não apenas com gestos exteriores. O Papa, há uns meses, dizia que Jesus desinstala as falsas seguranças dos crentes. Não basta dizer que acreditamos. Não basta ir à missa. Não basta conhecer bem a doutrina. Tudo isso é importante, claro que é. E é exigente. Podíamos pensar que para muitos católicos, dos que se dizem não praticantes, já seria muito bom que professassem a fé com palavras,
quando muitas vezes têm vergonha de se assumir como crentes no ambiente hostil. Já seria muito bom que fossem à missa aos domingos, quando muitas vezes só vão à missa nos funerais, casamentos e batizados. Já seria muito bom que conheça bem a doutrina, quando muitas vezes tem uma ideia muito vaga do que tu, Jesus, nos ensinaste e a Igreja transmite, deixando-se levar pelas modas do momento. Mas não chega. Dizia o Papa, a fé é verdadeira quando envolve toda a vida, quando orienta as escolhas, quando nos leva a amar como tu, Jesus, amaste, até passar pela porta estreita da cruz. E por isso, vale a pena perguntar-nos com muita honestidade: como cuido eu da minha fé? Tenho tratado a fé como algo vivo que tem de crescer ou como algo adquirido e garantido? Que cuidados concretos dou no dia a dia à minha amizade com Deus? O Papa lembrava há poucas semanas que a oração não é para dizer a Deus coisas que Ele já sabe, mas para nos revelarmos a nós mesmos, para cultivar uma amizade. E as amizades, todos sabemos, não acabam só por grandes zangas. Muitas vezes acabam por pequenas desatenções diárias. Se tu, Jesus, nos chamas amigos, não deixemos esta relação ao abandono. E pergunto-me, que desatenções pequenas estão a desgastar a minha relação com Jesus? Cuidar da fé é rezar, sim, mas é também lutar contra os defeitos. É aprender a compreender os outros. É fazer escolhas coerentes. É agradecer. É não desistir quando vem o cansaço ou o desânimo. Em que áreas da minha vida a fé ainda não cresceu? Cada um de nós pode ver agora e ver com Jesus. O meu trabalho, desde a sua motivação até à sua realização. O meu descanso, as minhas diversões, as minhas amizades, as minhas ideias, os meus afetos. Que gesto simples e concreto posso assumir hoje para cuidar da semente, para cuidar da minha fé? É este o desafio que tu me propões, Jesus, cada dia. Cuidar desta semente, cuidar desta amizade contigo, fazer com que vá crescendo até que tudo na minha vida esteja ao abrigo dela. Tudo na minha vida seja vivido contigo. Tudo seja uma manifestação desse amor que tu tens por mim e desse amor que eu tenho que ter pelos outros. Antes de terminar, dirijo-me à nossa mãe, pedindo-lhe que me ajude, a mim e aos que nos estão a ouvir, a cultivar esta semente que tu, Jesus, puseste no nosso coração, para que ela, de facto, cresça, vá crescendo, cada vez com mais força, a força que tu me dás, Senhor, até que depois vá abrigando tudo, em que eu possa dizer que tu, meu Deus, és o centro da minha vida. E agora fico em silêncio para que possamos todos concretizar algum propósito para cuidar a nossa fé. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada,
São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.